18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, 6 e 2. Começando mais uma edição do programa 18 horas, terça-feira, 22 de fevereiro. Ano é 2022, Karime Leão. Boa noite. Boa noite pra você, sintonizado aqui Certo. em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. E já vai aquele boa noite especial pra galera que nos acompanha pelas redes sociais, no @, 18 horas news, lá no Instagram e também no YouTube, @ 18 horas news. Boa noite. Boa noite. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. A Polícia Federal investiga tráfico de órgãos humanos na Universidade do Estado do Amazonas. Segundo as investigações, o coordenador do laboratório da anatomia da UEA usava a estrutura da universidade para traficar os órgãos. A Assembleia Legislativa debate o cancelamento da concessão da Amazonas Energia por irregularidades. Deputado denuncia a falta de aparelhos essenciais nos hospitais da rede pública estadual do Amazonas. 6 horas 3 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques desta terça-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje o Amazonas foi surpreendido com uma informação, no mínimo, Karime Leão, uma informação bizarra. Olha só, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, era usada no tráfico internacional de órgãos humanos. A instituição gerida pelo governo do estado foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Olha aí. Exatamente, Carlão. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Um na casa do professor da UEA, Helder Bindá Pimenta, e outro no laboratório de anatomia da universidade. E o professor é coordenador desse laboratório lá da Universidade do Estado do Amazonas. Segundo as investigações, uma encomenda com mão e placentas humanas foi enviada de Manaus para Singapura. Karime, o destinatário é um designer indonésio famoso por vender acessórios e peças de roupas usando materiais de natureza humana. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A história é macabra e com enredo de filme de terror e tinha como cenário o Laboratório de Anatomia da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, uma instituição pública mantida pelo governo do estado. Lá, o professor concursado da disciplina de Anatomia da Escola Superior de Ciências da Saúde, Helder Bindá Pimenta, estaria plastinando órgãos humanos para vender para a fabricação de roupas que usam tecidos humanos em suas confecções. Plastinar significa substituir os líquidos corporais por materiais sintéticos para preservar o tecido humano. Com a técnica, água e gordura eram retirados e substituídos por resinas plásticas como silicone, poliéster e epóxi, resultando em tecidos secos, sem cheiro e duráveis. Há indícios de que o investigado teria enviado uma encomenda contendo mão e 3 placentas de origem humana para Singapura. O destinatário seria um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana. Até o fechamento da reportagem, o nome do designer não tinha sido divulgado. O caso estava sendo investigado pela Polícia Federal, que hoje deflagrou a Operação Plastina, nome da técnica usada para conservar os órgãos humanos traficados. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um na casa do servidor público e outro no Laboratório de Anatomia da UEA, de onde foram levados um computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação, utilizadas como prática de ensino na disciplina. Por meio de nota, a UEA informou que seu laboratório de anatomia realiza a técnica de plastinação desde 2017. A chegada dos agentes da Polícia Federal na UEA, logo cedo, causou surpresa aos servidores e imagens começaram a repercutir nas redes sociais. Ainda segundo a nota da UEA, o professor Helder Bindá Pimenta já foi afastado de suas funções por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. A portaria que afasta o professor foi assinada hoje pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa. O professor vai continuar recebendo salário até que tudo esteja apurado, mas está proibido de ter acesso a qualquer dependência da UEA. Ainda conforme a instituição, também foi determinada a abertura de sindicância para apurar os fatos e responsabilidades. Se condenado, o investigado
investigado poderá responder pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos com pena de até 8 anos de reclusão. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É uma história mesmo macabra, né? Como a Odneia começou a reportagem dessa, gente. A que ponto chegamos? Mais uma vez, o Amazonas vai parar nas páginas policiais por ações bizarras. O envio de partes humanas, nesse caso mão e placenta, para serem usados por um designer indonésio é algo assim absurdo. Esse crime todo usando uma estrutura da Universidade Estadual do Estado do Amazonas, né? Como se diz, não há nada tão ruim que não possa piorar. Karime, essa operação da Polícia Federal aqui no estado rapidamente ganhou destaque na mídia nacional. Vários órgãos aí de imprensa publicaram, com destaque inclusive, o envolvimento do professor da UEA nesse caso de tráfico internacional de órgãos humanos. Olha, já está em discussão o cancelamento da concessão da Amazonas Energia para explorar o sistema elétrico no estado. A possibilidade foi discutida em sessão na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Para os deputados que se pronunciaram, já há indícios suficientes para justificar, Karime, o fim da concessão. E entre os motivos estão irregularidades nos novos medidores de energia, cortes abusivos e a apropriação ilegal da taxa de iluminação pública das prefeituras do interior. O repórter Hector Silva explica melhor sobre essa possibilidade. Vamos acompanhar. O término da concessão da Amazonas Energia para explorar o sistema energético no estado começa a se tornar uma possibilidade. Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, deputados se pronunciaram dizendo que devem apresentar denúncias contra a concessionária no Ministério Público do Amazonas. Na opinião do deputado Fausto Júnior, do MDB, a empresa deve ser punida com a perda da concessão, já que foram constatadas na CPI da Amazonas Energia irregularidades nos novos medidores de energia, cortes abusivos e apropriação indébita pelo não pagamento da taxa de iluminação pública aos prefeitos do Amazonas. Precisamos começar a discutir a revogação de um contrato que tem feito tão somente prejuízos à população. E eu já me coloco à disposição para que, junto com os demais membros da CPI, nós possamos fazer uma visita ao Ministério Público do Estado para que a gente possa encaminhar notícia-crime pela situação que nós averiguamos em Barcelos, da retenção da taxa de iluminação pública por parte da Amazonas Energia. Isso é crime de apropriação indébita. Pessoas têm que ser presas por esse crime, pois esse dinheiro que ficou retido pela Amazonas Energia foi um dinheiro que deixou de ser encaminhado para a saúde, para a educação e para todas as áreas que merecem dar assistência para a população. O deputado Wilker Barreto, sem partido, concordou com o colega que a empresa deve ser punida e afirmou que está disposto a ir ao Ministério Público com todos os outros parlamentares. Eu escutei atentamente a fala do colega Fausto Júnior e eu quero dizer, deputado Fausto, que eu estou à inteira disposição para irmos ao Ministério Público no que diz respeito ao tocante CPI da energia. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a situação da Amazonas Energia é realmente muito delicada, né? A empresa está totalmente desacreditada e com a imagem na lama após tantos erros cometidos. A empresa se transformou na inimiga número 1 dos amazonenses e a suspensão do contrato seria comemorada, sim, pelos consumidores. Agora, a grande questão é que se o contrato for suspenso, quem assume o serviço? A bronca é realmente alta. Manaus tem o maior índice de desvio de energia do país. A rede de distribuição é velha e, por isso, a cidade sofre com constantes apagões e quedas de energia. O sistema requer investimento gigantesco e a iniciativa privada não tem interesse de assumir uma bronca desse nível, desse tamanho, Karine. Pois é, Carlão, mas o jeito que tá não pode continuar. Vamos combinar, né, gente? A insatisfação contra a Amazonas Energia é total. O consumidor paga caro pela energia, o serviço entregue é de péssima qualidade e agora a empresa é acusada de colocar medidores que duplicam a conta do consumidor. Gente, absurdo, né? Um absurdo e tem que ter um ponto final isso. A gente tem que pagar a conta, é isso? Tem que pagar os excessos.
Os diretores técnicos da Amazonas Energia são convocados, inclusive, novamente pela CPI da Assembleia Legislativa. O encontro está marcado para o dia 11 de março. Saiba mais agora na reportagem de Hector Silva. Na tarde da segunda-feira, os deputados estaduais que integram a CPI da Amazonas Energia aprovaram o requerimento que convoca o diretor técnico da concessionária em Manaus, Rodrigo Moreira, e do interior, Radir Gomes, para deporem juntos à comissão. A oitiva foi marcada para o dia 11 de março, às 14 horas, no auditório Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa. Segundo o deputado estadual Sinésio Campos, que preside a CPI, esta é a oportunidade de questionar a empresa sobre interrupções no fornecimento de energia, sobre a retenção de um valor em dinheiro destinado à COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no município de Barcelos, e sobre as irregularidades em medidores constatadas pelo IPEM. Será que na Assembleia Legislativa estaremos convocando no dia 11 de março, na Assembleia Legislativa, o senhor Rodrigo Moreira, diretor técnico da capital, da concessionária de energia, para esclarecer questão relativa aos medidores analisados pelo IPEM nos anos 2019, 2020 e 2021. No dia 36, será no dia 11 de março, às 14 horas, estaremos convocando o senhor Radir Gomes de Oliveira, diretor técnico do interior, para prestar depoimento sobre interrupções frequentes na prestação de serviço de energia elétrica prestados aos consumidores pela Amazonas Energia, bem como o montante arrecadado através da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública COSIP nos últimos 3 anos. Essa é a segunda convocação a diretores da empresa feita pela CPI da Assembleia Legislativa. Em novembro de 2021, a coordenadora do Departamento Jurídico da empresa, Sandra Maria Carvalho Farias, e o diretor técnico para o interior, Radir Gomes de Oliveira, estiveram na comissão. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 15 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia na programação da Mix FM. Mais uma edição do programa 18 horas. A Secretaria de Cultura do Estado lançou a programação do Carnaval 2022 para a capital, aqui para Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, as escolas de samba vão se apresentar nos dias 17, 18 e 19 de março em lives sem a presença de público, com números de integrantes reduzidos até 300 pessoas, Karine. Exato, Carlão. E outra novidade anunciada pelo governo foi o decreto que autoriza 30% da capacidade de público em estádios de futebol aqui no estado do Amazonas. A medida leva em consideração a redução de casos de Covid-19 no estado e valerá para jogos de competições oficiais que até então ocorriam sem a presença de torcedores. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Há poucos dias para o feriado de carnaval, as escolas de samba de Manaus já estão aquecendo os tamborins. Isso porque a Secretaria de Cultura do Amazonas lançou a programação do Carnaval 2022 para Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, as escolas de samba vão se apresentar nos dias 17, 18 e 19 de março em lives sem a presença do público. Neste ano, o Carnaval seria comemorado entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. As apresentações serão realizadas no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, com transmissão ao vivo por uma emissora de TV local, sempre a partir das 8 da noite. Segundo o secretário de Cultura no estado, Marcos Apolo Muniz, o carnaval gera postos de trabalho diretos e indiretos. A festa gera renda para trabalhadores como costureiras, artistas e, por isso, a ideia de manter a festa, ainda que sem os foliões, para assistirem ao
aos desfiles presencialmente. Tem por objetivo auxiliar os profissionais que estariam trabalhando nessa época, caso estivéssemos realizando o tradicional desfile das escolas de samba. Então, nós queremos convidar a todos a prestigiar a live do Carnaval 2022, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de março. Certamente um evento que permitirá que muitos profissionais da cultura, muitos profissionais da arte possam atuar como costureiras, escultores, pintores, dentre outros profissionais que poderão ser beneficiados a partir da realização desta atividade. A folia começa na quinta-feira, dia 17 de março, com a apresentação das 9 escolas do Grupo de Acesso B. As 9 agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show na sexta-feira, dia 18. Já o Grupo Especial, com as 8 escolas de samba, encerram as transmissões ao vivo no sábado, dia 19 de março. Cada escola levará uma alegoria e itens como mestre-sala, porta-bandeira, bateria, puxador de samba, passistas e alas, com número de integrantes reduzido de até 300 pessoas. As escolas vão iniciar o desfile pela concentração, com evolução em frente ao palco da apresentação, que será montado na área do recuo da bateria. O tempo máximo de desfile de cada agremiação é de 30 minutos para os grupos de acesso e 40 minutos para as escolas do grupo especial. O acesso ao sambódromo só será permitido aos brincantes das escolas com o resultado do teste PCR negativo para a Covid-19. Além disso, os foliões das escolas devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo completo de imunização contra o coronavírus. Outra novidade foi um decreto assinado pelo governo que autoriza 30% da capacidade de público em estádios de futebol aqui no Amazonas. A medida considera a redução de casos de coronavírus no estado e valerá para os jogos de competições oficiais que até então ocorriam sem a presença dos torcedores. O decreto autoriza a ocupação restrita a 30% da capacidade nos estádios de futebol. A permissão passará a valer após a publicação no Diário Oficial do Estado. A liberação do público para assistir os jogos permitirá que os torcedores acompanhem as partidas da Copa do Brasil e também do Campeonato Amazonense de Futebol. Jogos já previstos, inclusive, para esta semana. Na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Manaus Futebol Clube enfrenta o São Raimundo. Pelo Campeonato Amazonense, acontecem 3 partidas no próximo sábado pela 9ª rodada aí do Barezão. São entre o Fart e o Nacional, na Arena da Amazônia, Clipper e Princesa dos Solimões no estádio Ismael Benigno e Manauara e Operário no estádio Carlos Damit. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Então, os deputados criticaram o crescimento da violência em 54% aqui no estado, isso de 2020 para 2021, não é isso mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Sim, este foi o assunto do dia na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado Serafim Correia, do PSB, disse que a segurança pública do Amazonas falha em inteligência no enfrentamento ao crime organizado. O Estado teve o maior número, o maior percentual, como você disse, Karime, no índice de mortes violentas, com um crescimento de 54% de 2020 para o ano de 2021. Os dados foram divulgados nessa segunda por meio do Monitor da Violência. Eu conversei com o deputado Serafim Correia essa tarde, perguntei para ele se o crime organizado está ganhando essa batalha no estado do Amazonas. Vamos ouvir então a resposta dele? Preponderantemente ele tem ganho. Entendo que você tem que primeiro dotar a segurança pública de capital humano, de recursos humanos, porque você não faz segurança sem recursos humanos. Depois, a meu ver, há uma falha na inteligência. Não é possível que aquele foguetório que aconteceu em Manaus não fosse de conhecimento da inteligência da polícia. Se não era, isso é grave. Agora, nós não temos informações. Prender quem soltou foguete, eu acho que é pouco eficaz.
Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia, que criticou aí, né, a questão da segurança no estado do Amazonas, dizendo que precisamos de mais inteligência na segurança pública. E o deputado bolsonarista, delegado Péricles, também criticou o governo Wilson Lima. Relembrou, inclusive, das 24 horas de ataques de facções em 2021. Cena de filme. Não sei se vocês lembram. Claro. Os ataques cessaram por conta própria, sem auxílio do governo Wilson Lima. O delegado foi enfático. Para ele, as facções estão comandando sim o Estado. E o governo não consegue reverter essa crise. Karime Carlão. Ei, Arte, o clima esquentou de novo lá na Câmara Municipal. Lá tá, né? O clima lá tá quente. A briga desta vez é o quê? Futebol? É isso mesmo? Isso mesmo, torcida. Carlão, por futebol local, viu? Por incrível que possa parecer. Foi por futebol, sim. Acho que tá faltando pauta prioritária, ó. A briga é sobre o jogo entre Manaus Futebol Clube e São Raimundo Esporte Clube. Na verdade, o estádio Ismael Benigno, estádio da Colina, escolhido para a partida desta quinta-feira, não agradou os parlamentares. Bom, o vereador Mitoso, do PTB, é um dos presidentes do Manaus Futebol Clube. Já o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, é diretor de futebol do São Raimundo Esporte Clube. E por que Mitoso e outros parlamentares não gostaram do local? Porque, segundo o novo decreto governamental, inclusive nós falamos isso hoje na reportagem de Nathalie Moraes. Bom, esse decreto que saiu nessa segunda, a capacidade de público em estádios de futebol ficaria aí em 30%. No estádio da Colina, o público permitido é no máximo 10 mil pessoas. Então, com esse decreto, o máximo, né, com os 30%, será de 3 mil torcedores. Se fosse na Arena da Amazônia, o público subiria para mais de 13 mil pessoas. Para o vereador Mitoso, o confronto entre Manaus e São Raimundo merecia um local adequado. Chegou a acusar o vereador Rodrigo pela escolha do local, horário e dia, porque Rodrigo, sendo o diretor do São Raimundo e o atacante, no caso desse jogo, ele escolheu o local. Rodrigo, por sua vez, disse que não tinha bola de cristal e que não sabia que haveria um decreto para o aumento do público para 30%. A discussão, que deveria ser em campo, ganhou o plenário da Câmara. E quando eu disse sobre pauta prioritária, esporte é pauta importante, sim. Mas eu quis dizer assim, que os vereadores poderiam debater assuntos relevantes, como o futebol de base, o próprio decreto que aumentou para 30% a capacidade. Será que é seguro? Ainda estamos numa pandemia, enfim. Bom, o jogo entre São Raimundo Esporte Clube e Manaus Futebol será nessa quinta-feira, às 3h30 da tarde, no estádio que gerou toda essa discussão, o Estádio da Colina. A partida é pela primeira fase da Copa do Brasil e os ingressos custam R$50. Bom, mudando agora de assunto, sabe quem está em Barcelos, município que fica a 401 quilômetros de Manaus? Quem? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do União Brasil, e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Eles estão no Amazonas desde domingo para divulgar a pesca esportiva. E segundo bastidores, eles estão inclusive pescando o tucunaré em Barcelos. O ministro chegou a divulgar no Instagram sobre o potencial turístico da região e a importância da preservação da Amazônia. Eduardo Bolsonaro e o ministro Gilson Machado devem participar de um evento com o governador Wilson Lima amanhã, quarta-feira. O nome do ministro Gilson Machado é cotado também para ser vice do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição deste ano. E falando desse evento em Barcelos, o governador Wilson Lima tem intensificado as idas dele ao interior do Amazonas. Amanhã ele vai entregar a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos e vai aproveitar para realizar outras ações no município. A reforma teve investimento de R$2,4 milhões com recursos do governo do estado do Amazonas e também do governo federal. Na ocasião, ainda serão entregues fomentos ao setor primário, que beneficiará mais de 2 mil famílias. Entre as ações, o programa Peixe no Prato Solidário,
salário, pagamento de subvenção da Piaçava a extrativistas da região do Alto Rio Negro e o repasse de kits de mudas de citros e de pesca ornamental, entre outras ações. O evento está bem movimentado, viu? E movimentando todos os setores da política local. Bem, na minha opinião, está todo mundo de olho mesmo nas eleições de 2022. Sim. Karime Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus segue esta semana com a campanha de vacinação contra a raiva animal. O Centro de Controle de Zoonoses vai atuar até sexta-feira, dia 25, com as ações para imunizar aí cães e gatos em 9 bairros da cidade. Importante essa ação, hein, Karime? Exato, Carlão. Ó, anota aí, tá? Porque amanhã as equipes vão estar nos bairros Alvorada, Dom Pedro, Lírio do Vale, Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara. Aí na quinta e também na sexta, dias 24 e 25, as ações chegam nos bairros na Compensa, São Jorge, Tarumã Sul, Cidade das Tribos, Vivenda Verde, Cachoeira Alta e Tarumã, Parque dos Nobres. Exatamente. E o trabalho das equipes vai das 8 da manhã até 1 da tarde, tá bom? E podem ser vacinados os animais apresentando um bom estado de saúde e que tenham acima de 3 meses de idade. Leve o seu pet, né, Karine? Aguarda, eles vão de porta em porta nos bairros. Ah, legal, eles vão de porta em porta. Exato, é o trabalho. Então tem que ficar atento. É, né? O trabalho das 8 até 1 da tarde. Então eles vão percorrer as ruas desses bairros. Amanhã os que eu falei, quinta-feira os bairros que você falou. E daí eles vão de porta em porta. Fica atento aí. Atenção. Exato, das 8 a 1 da tarde. Agora 6 horas e 28 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, daqui a pouco, no 18 horas, hein? Deputado denuncia falta de aparelhos essenciais nos hospitais da rede pública estadual do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Bem, agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para hoje à noite. Hoje é terça-feira. Tempo e temperatura. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 93%. E o nível do Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje. Desde o último dia 15, o Rio Negro já subiu 23 centímetros e agora apresenta no Porto de Manaus a marca de 24 metros e 9 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. Deputado estadual Ricardo Nicolau denuncia a falta de aparelhos essenciais em hospitais da rede pública estadual do estado do Amazonas, Karine. Pois é, Carlão. Segundo o deputado, o Hospital 28 de Agosto está sem aparelho de hemodinâmica. Já o João Lúcio, hospital referência em traumas aqui na capital, possui apenas um tomógrafo. O repórter Hector Silva explica pra gente melhor essa história. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, cobrou do governo do estado melhorias na infraestrutura de hospitais e prontos socorros da rede estadual. Segundo ele, a ausência de equipamentos como tomógrafo e o aparelho de hemodinâmica colocam em risco a vida de pacientes que precisam de atendimento nas unidades de urgência e emergência do Sistema de Saúde Público do Amazonas. O parlamentar constatou em visita ao Hospital 28 de Agosto que não há um aparelho de hemodinâmica usado para atender vítimas de infarto. Defendemos que o Hospital 28 de Agosto, sendo referência nesse atendimento, ele tenha uma hemodinâmica, que é aquele aparelho que faz o cateterismo, que faz a angioplastia e que cumpre um papel importante naqueles pacientes que infartaram. Então é preciso dotar as unidades de condições para que elas estejam aptas a receber esses pacientes. Outro hospital com falta de equipamentos é o João Lúcio, que, segundo o deputado, possui apenas um tomógrafo. O Hospital João Lúcio tem uma única tomografia. Via de regra, essa tomografia está parada e é uma unidade que atende os pacientes de neurologia, neurocirurgia, de traumas, e que é a necessidade de se mudar essa metodologia e não dá para uma unidade desse porte não ter uma ressonância magnética.
O parlamentar também cobrou que o governo estadual amplie a resolutividade e melhore o fluxo de atendimento dos pacientes que sofrem com as longas filas para cirurgias. No via de regra, o paciente que procura uma unidade dessa com uma fratura por um acidente, via de regra ele estabiliza o paciente, ou coloca um gesso, ou coloca uma haste e envia esse paciente para uma fila quilométrica no Hospital Adriano Jorge. Então nós precisamos mudar isso. O paciente que sofreu um acidente, ele tem que ter o seu problema resolvido e do hospital sair para a reabilitação. Então eu vejo que é extremamente importante fazer uma mudança radical na metodologia, em equipamentos, na forma de atender e de fazer saúde pública no estado do Amazonas. Não dá mais para a gente ter tanta deficiência, e essa deficiência está causando muitas mortes, e muitas pessoas que poderiam estar vivendo normalmente hoje carregam sequelas pela falta de cuidado, pela falta de equipamento, pela falta de cirurgias e pela falta, acima de tudo, de humanidade. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 33 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e resolveu não ir à posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Que saia justa, hein? Que deselegante, como dizem. Boa noite. Justíssima, Karime. Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite a todos. Esse assunto rende pano para manga, né, Karime? Historicamente, o presidente da República participa de solenidades de posse da nova presidência do TSE, mas dessa vez Jair Bolsonaro mandou dizer que não vai porque teria outro compromisso agendado. Curioso é que a gente consultou agora há pouco a agenda do presidente e o último compromisso dele foi às 15h30 com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, lá no Palácio do Planalto, do ladinho da STF. Depois disso, a agenda ficou livre, sem nenhum outro compromisso. Ou seja, ele não vai porque não quer. Na verdade, a ausência dele é uma mensagem clara de que as divergências com o TSE vão continuar. Eu conversei com assessores próximos do presidente que disseram que Bolsonaro foi orientado pelos ministros e por alguns militares a participar da posse da nova presidência do TSE, que agora passa a ser o ministro Edson Fachin como presidente e Alexandre de Moraes como vice-presidente. Seria um gesto de moderação, mas ele preferiu dar ouvidos a Carlos Bolsonaro, que apesar de ser vereador do estado do Rio de Janeiro, é porta-voz da ala ideológica dentro do Palácio do Planalto. Então ele decidiu ficar em casa. A cerimônia no TSE começou às 19 horas, horário de Brasília, sem a presença física da imprensa e de convidados, apenas os integrantes da mesa de honra. O Amazonas está lá, representado pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e pelo corregedor do STJ, ministro Mauro Campbell, que inclusive está falando nesse momento. Vale frisar, Fachin vai permanecer no cargo até o dia 17 de agosto, quando ele completar o segundo biênio como integrante efetivo do TSE. No lugar dele vai assumir Alexandre de Moraes, que vai conduzir a gestão de todo o processo de votação. E os dois estão unidos com o mesmo discurso em defesa da democracia, das eleições e da lisura no sistema de urnas eletrônicas. Eles estão se preparando para a volta dos ataques, não só dos grupos radicais, mas também do próprio presidente Bolsonaro e de seus apoiadores, que também vão estar em campanha política ajudando a fomentar as fake news. Isso daí é matematicamente certo, viu? Essa briga aí. Por essa razão, Fachin vai fazer um discurso daqui a pouco, provavelmente dando novos alertas, reforçando que o TSE vai trabalhar para que prevaleça o clima de paz e de tolerância, mas ele promete ser implacável contra todas as formas de violência política. Na verdade, Karime, Fachin entra nessa guerra atirando, viu? Ontem ele disse que não há dúvidas de que Bolsonaro vazou dados sigilosos sensíveis à justiça eleitoral que estavam no inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao sistema do TSE nas eleições de 2014. Então vamos seguir acompanhando, porque é mais uma novela que começa.
Karime e Carlão. Cadu, continuando aí com o presidente Jair Bolsonaro. Ele quer dar aumento de R$400 no Vale Alimentação para os servidores públicos federais. É isso mesmo? Comprova essa informação? Carlão, essa proposta vem do ministro Paulo Guedes, que está tentando apagar o incêndio provocado pelo presidente Bolsonaro, que tentou conceder reajuste salarial apenas aos policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais. Os antigos agentes penitenciários, né? Praticamente todas as categorias do Serviço Público Federal pressionaram o governo e agora Paulo Guedes arrumou essa solução, que é de conceder um reajuste linear de R$400 a todos os servidores públicos federais da ativa, mas em forma de bonificação e não incorporado ao salário. Nesse caso, o aumento é no Vale Refeição, que é um benefício livre de tributação. A vantagem para o governo é que o gasto não se estende aos aposentados, somente aos 480 mil servidores públicos da ativa, o que reduz a despesa que não está prevista na lei orçamentária. Se o presidente apoiar a proposta de Paulo Guedes, o recurso seria usado para bancar o reajuste dos policiais, que é de R$1 bilhão e 700 milhões de reais, previsto na lei do orçamento aprovado em janeiro, vai ser usado para pagar o auxílio alimentação da geral. E aí, Carlão, os policiais que lutem, viu? O presidente da República tem até o dia 2 de abril para tomar essa decisão. Passando desse prazo, qualquer reajuste passa a ser crime eleitoral. E vale frisar, Carlão, Paulo Guedes foi pressionado também pelo STF, que entrou em contato com o ministro e afirmou que o reajuste somente aos policiais pode resultar em judicialização. Carlão e Karime. Bom, Cadu, vamos falar agora do ex-presidente Lula, que ele voltou a falar sobre a possibilidade de mexer na reforma trabalhista. Explica pra gente o que foi que ele disse tintim por tintim. Karime, hoje o ex-presidente Lula deu uma entrevista a uma rádio de Minas Gerais, voltando a falar sobre esse assunto que vem chamando a atenção de todo mundo. E esse tema, reforma trabalhista, virou pauta da pré-campanha. Claro que ele não falou se vai revogar ou não a reforma trabalhista, mas Lula fez duras críticas à lei, né, que, nas palavras dele, dinamitou os direitos dos trabalhadores. A gente separou um trechinho da fala de Lula ao ser perguntado sobre a reforma trabalhista. Vamos ouvir. Qualquer cidadão de Minas Gerais, qualquer homem ou mulher da cidade de Passos, quando ele ouve falar a palavra reforma, ele acha que é uma coisa para melhorar. Ele acha reforma na casa é para melhorar a casa, reforma no carro é para melhorar o carro, reforma num vestido é para ajustar o vestido, reforma num terno, ou seja, a reforma ela tem um sentido de você fazer as coisas melhorarem para o povo. O que eles fizeram foi uma destruição. É como se eles estivessem dinamitando os direitos que os trabalhadores vinham conquistando desde 1943 com a instituição da CLT. Olha, não é que a gente queira ficar preso ao passado, mas a gente quer fazer o quê? Nós queremos juntar outra vez os empresários, nós queremos juntar outra vez os sindicatos, juntar o governo, se for o caso, juntar a universidade. E vamos discutir qual é a legislação trabalhista que nós precisamos para ser adequada ao momento político e econômico e cultural que nós estamos vivendo. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora um trechinho da fala do ex-presidente Lula a respeito das reformas trabalhistas, da reforma trabalhista. É muito pano para manga, não é não, Carlos Eduardo? Assunto polêmico, Karine. Por quê? Tem diversos pontos aí. Um dos que eu aponto aí é a questão do contrato intermitente, né? O trabalho intermitente e a questão da contribuição sindical. 2 pontos aí que há uma divergência enorme. Primeiro, a questão da contribuição sindical. Os sindicatos ali querem apoiar Lula, mas desde que ele diga que nessa reforma da reforma, ele vai permitir o retorno das contribuições sindicais. Isso para o trabalhador é ruim, porque muita gente apoiou a excepcionalidade da contribuição sindical, mas também os sindicatos apoiam, ou seja, há uma divergência nesse ponto. As empresas com relação ao trabalho intermitente,
seguinte: as empresas apoiaram, os trabalhadores não. Então, para o mercado poder se aproximar, o Lula tá na corda bamba. Então, a reforma trabalhista é esse assunto complexo, porque se Lula disser que se ele mexer nas mudanças aprovadas em 2018, ele pede o apoio do mercado, que está se aproximando dele, né? Saído um pouco de Bolsonaro e de Moro, está chegando perto dele ao perceber que as eleições vão girar em torno de Lula e de Bolsonaro. Mas se ele não disser nada, pede o apoio também dos partidos de esquerda que querem formar uma aliança com o PT nessa disputa eleitoral. O que resta a Lula é isso, criticar a reforma sem dizer o que realmente vai fazer. Mas é um assunto polêmico que vai dar pano para manga, como você disse, principalmente lá no finalzinho da campanha, nos debates, vão perguntar a ele o que o senhor vai fazer, afinal, com a reforma trabalhista. Ele vai ter que dizer. Até lá ele vai ter que dizer, exatamente. Carlos Eduardo, prossiga. Exato. E falando de eleições, Karime, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que vai concorrer à vaga de senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul e descarta fazer chapa com o presidente Jair Bolsonaro. A declaração dela abre caminho para o ministro da Defesa, o general Braga Neto, que segue preferido pelos militares, mas até agora não há nenhuma resposta do presidente Bolsonaro. E no PSDB, o governador de São Paulo, João Dória, disse hoje, num evento do PTG Pactual, evento de investidores, que pode abrir mão da candidatura dele à presidência da República em nome de uma unidade pela terceira via. Ele começou a pré-campanha e ainda segue com apenas 2% das intenções de voto, apesar de toda a luta dele em defesa da vacina, todo aquele marketing que ele fez no ano passado, sendo o primeiro estado a promover a vacinação com a Coronavac, enfim, isso não está convertendo em votos para João Dória. Então é bem possível que ele abdique da candidatura dele. Antes de encerrar, Karime e Carlão, uma última notícia sobre vacinas, né? A Fundação Oswaldo Cruz entregou hoje as primeiras doses de vacina 100% nacional contra a Covid-19. Ao todo, são 550 mil doses que foram entregues ao Ministério da Saúde. O contrato com o governo federal é de produzir 45 milhões de vacinas. É uma excelente notícia para os brasileiros, uma excelente notícia para o Brasil, que caminha para a autossuficiência na luta contra a Covid-19. E também há a forte possibilidade do Brasil ajudar outros países latino-americanos mais pobres na luta contra essa doença. Volto com vocês. Maravilha de notícia, hein, Carlos Eduardo? Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h44 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E profissionais da saúde do Amazonas podem parar por falta de direitos trabalhistas e atraso de salários. A categoria foi mais uma vez hoje na Assembleia Legislativa denunciar o descaso do governo do estado com os trabalhadores da saúde. Mas deputados da base governistas fizeram pouco caso das reivindicações. Os detalhes com Odinei Araújo. Dezenas de trabalhadores da saúde do regime administrativo, RDA, aproveitaram o dia de folga para ir à Casa Legislativa do Amazonas para novamente tentar sensibilizar os deputados estaduais para o dilema que enfrentam. Atraso de salário há mais de 3 meses no EMUAN por erros do governo no envio de documentos e atraso de 2 anos no pagamento de direitos trabalhistas, do ticket alimentação e risco de vida. O técnico de enfermagem, Denison Vilar, lotado no SAMU, se uniu aos colegas e conseguiu uma sessão de tempo dos deputados da oposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Denison Vilar desabafou e cobrou o apoio dos deputados para as reivindicações da categoria. Vocês lembram desse uniforme aqui? Vocês lembram disso aqui? Foi isso aqui que foi utilizado para salvar vidas até de familiares de vocês. E quem estava dentro disso aqui eram esses trabalhadores que estão nessa galeria, senhor deputado. É só isso que nós estamos pedindo: sensibilidade, prioridade para o trabalhador da saúde. Nós estamos dando a vida por uma miséria de salário aos profissionais de saúde. Isso é inadmissível. Nós estamos ali, FES, Manaus Med, database, progressão de carreira, insalubridade adicional noturna, auxílio alimentação. Senhores deputados, se os senhores observarem, mais da metade isso é direito constitucional. Qual é o papel desta casa, delegado Pérez?
não é legislar em favor do povo, não é cobrar as leis em favor do povo. O que a gente está pedindo é prioridade aos guerreiros dessa pandemia, aos verdadeiros soldados que salvaram vidas, senhor deputado. Eu perdi amigos. O senhor sabe o que é perder um amigo de trabalho? O senhor sabe o que é ver familiares morrendo? O senhor sabe, senhor deputado? O profissional foi interrompido pelo deputado governista, delegado Péricles, que estava presidindo a sessão. Denilson, nome? Seu Denilson, vamos deixar bem claro algumas situações aqui. O senhor é servidor público municipal, estadual, o senhor é terceirizado, qual é? Para a gente entender, porque o senhor está inclusive fazendo algumas acusações e falando a respeito do nosso trabalho como parlamentar, que é fiscalizar, e eu fiscalizo tanto a saúde, a segurança pública, tanto do governo como do interior, e o senhor está falando várias situações aqui diversas, entendeu? Que a gente não consegue entender. Eu preciso entender. O seu servidor público, estadual, municipal, é terceirizado. Os colegas que estão aí também, qual é a situação deles? O senhor precisa deixar bem claro isso para que a gente possa ajudar na reivindicação de vocês. O senhor fica falando várias coisas aqui que ninguém entende. Positivo. Se o senhor não está entendendo, vamos se reunir com os trabalhadores e com as lideranças. Não, fale agora, seu Denilson. É o momento do senhor falar, explique, porque o senhor está falando várias coisas e ninguém está entendendo. O questionamento do deputado governista foi explicado pelo líder da oposição, deputado Wilker Barreto, que cobrou uma audiência pública para falar das várias pautas da saúde no Amazonas. Deputado Péricles, a pauta da saúde é tão extensa que a fala do representante, certo, é uma metralhadora de posições. Por isso, da necessidade da audiência pública. Se o problema fosse só essa questão salarial, estava fácil de resolver esse item do salário mínimo. Nós temos 10 itens de pauta absurdas que estão hoje acontecendo na saúde. É que o nosso amigo, obviamente, pontuou vários itens e o que dominou foi essa questão do salário. O certo é que os trabalhadores da saúde têm sido frequentes na Assembleia Legislativa. Recebem promessas dos deputados da base do governo, mas não passa disso. Hoje, eles saíram de lá com uma audiência pública marcada para o dia 17 de março, a partir das 14h. Essa vai ser a última tentativa da categoria de negociar o pagamento de seus direitos trabalhistas. Caso contrário, de acordo com eles, estão dispostos a paralisar suas atividades. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa possibilidade de greve dos trabalhadores da saúde, vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santa Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindiprive, Graciete Mouzinho. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa 18 horas novamente. Então, o que o governo do estado deve aos trabalhadores da saúde? Parece que a dívida passa de 50 milhões de reais, é isso? Sim, ele deve 2 anos dos direitos que são ticket de alimentação e risco de vida. Eu falo aqui para vocês que eu confesso que quando houve esse contrato foi um resgate da dignidade e respeito desses trabalhadores. Mas o que a gente não esperava é que viria uma surpresa em seguida. Para nós, dentro daquele contrato, estava todos os direitos deles. Quando eles assinaram o contrato, verificaram que estava faltando alguma coisa. Fomos pesquisar e descobrimos desses direitos, que é o ticket de alimentação e risco de vida, que nós estamos sendo enrolados desde 2020. De 2020 nós caminhamos para a Assembleia, para a Suzan, já trocaram, já estamos no 5º secretário de saúde e até o momento ninguém consegue resolver isso. São perdas de 2 anos, sendo que esses profissionais que estão na linha de frente do Covid ainda, porque não acabou, muitos perderam a vida, deram a vida por outros e nem por isso são reconhecidos. Então, o que nós queremos é respeito, é dignidade, é pagar o que está na lei. Nós não estamos pedindo nada além disso. Nós só queremos ser tratados com respeito. E queremos que façam o trabalho deles também, porque o nosso é honrar o nosso compromisso. Aonde fica o deles? E o que nós observamos todas as vezes que estamos indo para a Assembleia, pedindo o apoio dos deputados, né? O que acontece? Eles fazem um vidro de mercador. Eles não dão a mínima para nós. É assim que nós nos sentimos, como se fosse um nada perante eles ali. Olha, esse problema, essa situação, ela atinge quantos profissionais de saúde no estado? 6 mil profissionais de saúde sem receber esses direitos. 6 mil.
Nossa, e como a senhora falou, a categoria vem dialogando, vem tentando dialogar com o governo e parece que o governo se recusa a negociar com vocês, a escutar, a sentar para reunir. É isso mesmo? É verdade, a gente não consegue se reunir, não consegue conversar, e quando conversa nós temos que explicar tudo de novo, e a mesma resposta que eles dão é que, isso está incluso no contrato. Gente, não está incluso no contrato, leia o contrato. Então quer dizer que vocês estão pagando para um profissional R$500, é isso? Porque aí vem a insalubridade, dá um valor de R$1.721 que eles acabam ficando no final do mês com R$1.580. É tipo assim, brincadeira conosco, sabe? Pai de família que estamos ainda doentes, fragilizados, de tudo que nós passamos, sequelado do Covid, tratar a gente como se nós fôssemos insignificantes, porque é assim que nós estamos nos sentindo, invisível perante todos esses governantes aí que a gente bate na porta pedindo ajuda e fazem rir da nossa cara. Ainda tem pessoas que falam assim, poxa, mas vocês viviam com salário atrasado, as empresas passavam 4 meses sem receber, hoje vocês recebem dias, ainda estão exigindo direitos. Estamos sim exigindo direito trabalhista, está na lei, é nosso direito, entendeu? É isso que nós estamos exigindo. E fica chato para nós ter que passar por essa humilhação. Não é fácil a gente deixar a nossa casa, o nosso trabalho, para estar indo para uma assembleia se humilhar, para receber um direito que é nosso. Isso é revoltante. A senhora se sente humilhada por essa gestão do Wilson Lima, do governador Wilson Lima? No momento é assim que eu estou me sentindo. Não sou eu, como esses pais de família que vivem mendigando pelo direito. E sendo que eu vejo assim, essa base, ela não tem respeito pelos profissionais e muito menos pela população. Porque se o profissional não tem um salário que deveria ter de respeito, ser tratado com dignidade, porque nós somos tratados como nada dentro dos hospitais, à base de ameaça, uma alimentação inadequada, um local que não tem para descansar, que precisa botar colchão no chão para poder descansar 1 hora, uma comida fria, cheia de sebo, cheio de óleo, que já foi denunciado várias vezes e isso não muda. E sabe por quê? Porque eles não fazem uma visita, não vão ver como é a nossa situação dentro do hospital. É fácil ir fazer uma live e elogiar os profissionais da saúde. Maravilha, gostamos disso, mas isso não paga a nossa dívida. O que nós queremos é o verdadeiro reconhecimento, é pagar os nossos direitos. Aí sim, pagar um salário digno para essa categoria que está aí na linha de frente, enfrentando tudo isso que a gente passa e não está sendo fácil. Falo para vocês aqui hoje, o profissional lá no Joãozinho ficaram sem almoço. Eles, acompanhante, também não teve almoço hoje, é uma vergonha e ninguém faz nada. Olha, presidente, a gente inclusive, a senhora comentou aí, nós recebemos aqui no 18 horas muitas denúncias sobre a péssima qualidade da alimentação servida nas unidades de saúde e a senhora afirmou isso daí agora. Então esse é realmente um problema e vocês estão buscando resolver com a Secretaria de Saúde isso daí intensivamente? Estamos intensivamente, só que agora nós chegamos no nosso limite. Sim. Se a gente não tiver uma resposta positiva em relação a isso, nós vamos parar. Porque não tem condições de a gente continuar trabalhando, tirando do bolso, pagando para trabalhar, porque nós pagamos o nosso transporte, temos que comprar nossa alimentação, porque a alimentação que está oferecendo para a gente, às vezes vem o peixe podre, a comida fria, e faz mal para os nossos profissionais, então a gente está tirando do bolso, nós estamos pagando para trabalhar. É isso que está acontecendo. Entendeu? Entre as reivindicações, então, estão também, além do pagamento do que está previsto em lei, melhores condições de trabalho, que nem isso essa gestão consegue dar para os profissionais da saúde durante a pandemia, né? Estamos ainda numa pandemia, não é isso? Isso ainda não acabou, a gente continua passando por todas essas situações. Não, como eu falei para vocês, não é fácil o que está acontecendo conosco. A população, ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes, ela chega para ser atendido, nós estamos ali numa situação tão exausta, não é que nós não podemos dar uma atenção que nós gostaríamos de dar, é porque muitos dos nossos profissionais ficam com 10, com 15, com 12 pacientes. Como é que a gente vai dar uma assistência de qualidade?
Como? Olha, agora teve um contrato emergencial, foi encerrado esse contrato, mas a sobrecarga dentro dos hospitais continua, não acabou. Há uma defasagem muito grande de profissionais da saúde. Por quê? Porque estão afastados ainda, sequelados do Covid. Me pergunte se deram algum apoio, alguma ajuda para esses profissionais. Nunca foi dado uma ajuda para a gente, nunca. Para finalizar, presidente, se for decretada a greve, vocês vão manter aí os 30% dos profissionais em atividade, como determina a lei? Sim, nós vamos manter 30% e 70% vai parar, porque nós não aguentamos mais. Nós estamos no nosso limite. Nós queremos uma posição do governo que pague o que eles devem para a gente, que reconheçam e que faça valer o que está no contrato e não tente nos enganar. Porque o que eu vejo de tudo isso é querer nos enganar, porque a resposta é, não, mas está incluso. Incluso aonde? Eu desafio eles sustentarem a família dele com esse salário de 1.580 que estão pagando para nós. Eu gostaria de desafiar eles, se eles conseguem. Tá certo, está lançado o desafio, presidente. Que situação. Muitíssimo obrigada pela sua participação, esclarecendo toda esta situação para a gente aqui no programa 18 Horas. Eu é que agradeço a oportunidade, porque se a gente não tiver voz através de vocês, tudo isso fica debaixo do pano, incubado, entendeu? E o que acontece é as pessoas ainda ficarem rindo da nossa caminhada, entendeu? De estar nos humilhando para receber algo que é de direito. Isso sim é vergonhoso demais, entendeu? O que estão fazendo conosco, nós profissionais da saúde, que foi um estado que mais sofreu nessa pandemia, mas nem por isso as pessoas se colocam um minuto no nosso lugar, principalmente os governantes. Tá certo, muitíssimo obrigada. Esse foi o desabafo da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindiprive. Graciete Mouzinho, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Agora são 6 horas e 58 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19, aqui no Amazonas, com Karine Leão. E o Boletim Diário Covid-19 informa o diagnóstico de 765 novos casos, totalizando para 570.599 os casos no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 3 mortes, elevando para 14.098 o total de mortes no estado do Amazonas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A informação de que o governo do Amazonas deve mais de 58 milhões de reais aos trabalhadores de saúde é extremamente grave. Não há nada que justifique esse calote milionário a esses profissionais que foram a ponta de lança nessa pandemia. O Estado tem dinheiro de sobra para pagar essa dívida. O que falta é sensibilidade e empatia do governador Wilson Lima a esses trabalhadores que arriscaram e arriscam suas vidas para salvar pacientes nesta pandemia. O mínimo que o governador poderia fazer era retribuir a categoria pagando todos os direitos a que os trabalhadores de saúde têm direito. Mas sequer as autoridades do Estado recebem a categoria para negociar. Isso é cruel. Só resta aos trabalhadores da saúde o indicativo de greve. E se isso acontecer, seria trágico para o Estado, que tem um sistema de saúde já deficiente. O governador deveria parar de fazer ações eleitoreiras e pagar o que deve aos profissionais de saúde. Isso é o mínimo a ser feito. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.